maior inconveniente para a imprensa, porque os nomes são fáceis de identificar pelos cargos ocupados. Então, eu não vou usar nome, mas vocês têm como obter isso facilmente. Isso aqui são os apensos do inquérito, isso aqui são os autos principais, onde andou a investigação. Esses são os apensos, grande parte dos apensos já vieram lá do inquérito civil público do Ministério Público Federal, que, por sinal, foi iniciado com o inquérito civil público do Ministério Público Estadual. Quando ele viu que era verba federal, mandou para o Ministério Público Federal, instalou o inquérito civil público e mandaram as cópias para cá. Na verdade, até passei uma informação incompleta, eu disse que eram 27 apensos, são 30 apensos, 3 vezes está de fora. E isso aumenta, então, o número de folhas para 7.500 no total, incluindo os autos principais, mais não, só de apensos 7.500. Essa investigação, como eu falei, por enquanto só um resumo geral aqui, até para vocês se situarem, ela teve início com uma denúncia anônima de uma pessoa que se diz servidor público da Prefeitura Municipal. Fez um folheto, essa pessoa fez um folheto de 14 folhas, desculpa. Aparentemente é um servidor da área de obras, mostrando que foi instalada uma verdadeira quadrilha dentro da Prefeitura Municipal, na época do prefeito anterior, e que estava desviando verba por meio de licitações de obras. Denunciou várias obras, vários contratos. E esse negócio, o Ministério Público Estadual deu início à investigação de todas essas obras. Eu fui informado que o Ministério Público Federal denunciou na Justiça alguns desses contratos. O contrato 27/2006 é esse que nós estamos tratando aqui, que é um consórcio de 2 empresas que estavam fazendo obra de asfaltamento de linha de ônibus e canalização de córregos. Esse contrato era para 2 anos. Depois de 2 anos, a Prefeitura alegou que o contrato não estava concluído, que a obra não tinha sido terminada, e a empresa, o consórcio, disse que não se interessava mais, que não queria mais mexer. Aí a Prefeitura fez uma manobra lá, que eu considero onde começam os crimes federais, porque aqui nós estamos falando já de verba da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura já estava negociando verbas com o Ministério da Cidade do PAC Saneamento para fazer saneamento em bairros, e não asfaltamento de linha de ônibus, é outra coisa, e nem canalização de córrego. Então a Prefeitura permitiu, eu diria que ela planejou, mas formalmente ela permitiu a cessão, ou seja, o consórcio falou, eu não quero mais, vou entregar para essa empresa aqui. Essa empresa tem condições de tocar. Entregou o contrato. A lei não permite isso, a lei veda isso. Para cada contrato tem que existir uma licitação. Só que logo em seguida, 1 mês depois de entregar o contrato, a Prefeitura falou, peraí, vamos deixar de lado essas obras aqui, vamos pegar o PAC Saneamento, que é a mesma coisa. Então, o contrato já estava cedido para essa outra empresa, vou dizer assim, a B era o consórcio, a empresa C é que recebeu o contrato. E a empresa C recebeu para fazer linha de ônibus e canalização de córrego. Aí, de repente, a Prefeitura mudou a planilha e disse, não, agora nós vamos pegar aqui PAC Saneamento e vamos cobrir os bairros lá. E logo em seguida, entregou o dinheiro da Caixa Econômica Federal para essa empresa C. Então, veja só, aqueles passos anteriores que foram sendo tomados, na sessão, eles inseriram um projeto de saneamento nesse contrato, isso não é previsto em lei, a lei não permite isso. Eu não posso, no meio da obra, pegar um projeto básico, não, agora vai ter mais esse projeto básico, juntei. Foram praticando vários atos de forma que, logo após a cessão do contrato para a empresa C, eles disseram, não, é PAC Saneamento a partir de hoje. Fizeram uma mágica, uma química. Isso é ilegal. Não só ilegal, isso é crime. Primeiro, não pode haver cessão de contrato. Segundo, não pode pegar o contrato e fazer uma química, transformar tudo e falar, agora está valendo isso aqui, não é mais aquilo lá atrás. Segundo a Secretaria Estadual de Obras, ela informou para mim, informalmente, que o convênio já estava encerrado, o convênio lá atrás do consórcio AB, A mais B, que era de pavimentação de linha de ônibus, já estava encerrado. A Prefeitura que achou um jeito desse contrato se prolongar. Não sei que malabarismo ela fez, que o contrato se prolongou indevidamente. Para o Estado, estava encerrado a prestação de conta definitiva. O Estado nem sabia que tinha coisa em andamento. Bom, logo após ceder,
a Prefeitura fez mais uma manobra ilegal. Ela aumentou em 25% o valor do contrato, que pulou de 29 milhões para 38 milhões. Na verdade, o valor total que a Caixa ia fornecer era 46 milhões, com uma contrapartida de 2 milhões e 300 da Prefeitura. Então, veja só, é como se você fosse fazer uma obra na sua casa e fez um financiamento lá na Caixa Econômica Federal para fazer um puxadinho na sua casa. E a Caixa Econômica foi lá, examinou, verificou, está tudo ok, tem um projeto, está tudo. No dia que o pedreiro vai trabalhar, o mestre de obra, você fala, não, vai fazer a piscina. Não vai fazer o puxadinho, é a piscina que eu quero. Aí muda totalmente a obra. Isso é vedado. Senão, qual o sentido da lei de licitação? Para que existe lei de licitação? Se eu posso licitar uma coisa, vamos supor que eu licito uma obra que tem pouco interesse e transformo numa obra de maior interesse depois de já licitado. Isso é ilegal. Bom, essa ilegalidade corresponde ao período do prefeito anterior. Tudo isso que eu estou falando aqui ocorreu durante a gestão do prefeito anterior. Foi denunciado que tinha uma verdadeira organização criminosa. Eu afirmo que tinha. Foi comprovado que existia uma organização criminosa, capitaneado por uma pessoa que ocupou um cargo importante na área de obras da prefeitura. Essa pessoa não só trouxe gente que já tinha trabalhado com ele em outras prefeituras, exemplo, Ouro Preto, Contagem, não só trouxe, inclusive o próprio cunhado, que depois foi entendido como nepotismo, ele foi exonerado, e essa pessoa criou, junto com o prefeito, uma verdadeira organização criminosa. Por que eu afirmo isso? Porque ele não só praticou esses atos aqui nesse contrato 27/2006, como também em outros, que o Ministério Público Estadual falou que sim, e denunciou. E aí encerrou o mandato desse prefeito, um novo prefeito entrou, e esse outro prefeito não só manteve esse grupo que estava lá, manteve todo mundo. A denúncia já dizia que essa pessoa respondia, era ré em ações penais e civis anteriores, devido ao seu trabalho em Ouro Preto, principalmente, junto com a ex-prefeita lá na época. E mesmo assim ele preferiu manter essa pessoa, que tinha um passado que deveria no mínimo ser averiguado. E todo mundo sabe que o prefeito era vereador e era oposição. Então fica uma coisa estranha ele aproveitar um grupo que era de quem ele combatia. E o prefeito alegou para mim, no seu inquérito, interrogatório, na sua oitiva, alegou para mim que não tinha conhecimento de nenhum desses fatos. Ora, isso não é verdade. Primeiro, porque é uma pessoa inteligente, bem informada, muito bem informada e muito atualizada dos fatos. Todo mundo sabe disso. Segundo, essa denúncia foi parar na Câmara. É verdade que a Câmara não fez nada, mas essa denúncia pública foi parar na Câmara. Então ele sabia sim, e na denúncia está lá. Observação, o senhor fulano responde, e eu tenho aqui as ações, os números das ações, onde elas correm. Eu não sei a situação atual, das ações anteriores. Então ele já tinha essa informação. E essa informação depois foi reafirmada, vamos dizer assim. Não tinha como esconder, ou não tinha como ele não saber que essa pessoa respondia ao processo, justamente por sua atuação em prefeitura. Mas os empresários que atuaram, todos eles já tinham, vou falar modo de dizer, generalizando, todos eles, grande parte, trabalharam com ele em obras da Prefeitura de Contagem, em obras da Prefeitura de Ouro Preto, e vieram para cá. Você vê que os empresários não são sediados aqui, as empresas são sediadas em Belo Horizonte, em outros locais. A empresa C, todos negaram haver relacionamento entre membros da Prefeitura, servidores da Prefeitura, inclusive essa pessoa que se tornou superintendente da usina de projetos. Eu diria até que ele foi promovido com o novo prefeito, uma espécie de promoção, porque ele passou a ser superintendente da usina de projetos, vinculado ao gabinete lá dentro da Prefeitura, do prédio principal. Isso mostra status. Foi dado um status maior para essa pessoa. Bom, não tem relacionamento pessoal. Não tem, é uma questão técnica. A empresa era capaz, a empresa tinha as condições e ela aceitou a cessão. Veja só, o próprio prefeito me falou, no seu interrogatório, que a empresa não tinha capacidade técnica. Me falou, está documentado. Falei, por que não concluiu mesmo depois Porque alegaram que a interrupção das obras se devia a não ter tratamento de esgoto. Entregaram para a Copasa em 2011. Falei, por que não terminaram então? Porque a empresa não tinha capacidade técnica nenhuma para fazer isso. Então veja que não tinha. Ela não deu garantia, que o edital lá de 2006 exigia, e ela não tinha capacidade, não estou dizendo que não tinha, não comprovou capacidade financeira, que o edital lá de trás exigia, para quem licitou. E já que eu estou falando nisso, era exigida usina de asfalto a menos de 50 km, ela nunca teve.
Foi exigido lá, o que aconteceu? Várias empresas foram desclassificadas em 2006 porque não tinha usinha de asfalto, que a CGU entendeu como ilegal essa exigência. Você não pode fazer exigência que elimine empresas. Não precisaria estar a 50 km para ter o asfalto em condições, que era o asfalto a quente. O que eles fizeram? Eles mudaram para o asfalto a frio, de forma que a empresa não precisava ter a usina. Bom, aí eu falei CGU, me lembrei, o Ministério Público Federal imediatamente mandou um ofício requisitando a CGU auditoria no 27 de 2006, que é aquele que tinha, a partir de agora, verba federal. A partir de abril de 2008, ele passa a ter verbas federais. Até então, ele vinha com verbas do Estado, que o Estado disse que estava encerrado. 6 milhões, era 6 milhões o convênio do Estado. Só que o contrato que eles fizeram é 38 milhões. Até hoje eu não entendi, porque também não é essa parte com o Ministério Público Estadual. Lá em 2000, eu não sei como que a Prefeitura fez um convênio de 6 milhões e assinou um contrato de 38. Sinceramente, não sei como. E a Prefeitura seguramente não tinha esse dinheiro, porque ela disse que, ela anota lá no edital, alguma coisa desse tipo, que seria de futuras rendas, tipo arrecadação dos anos vindouros. Então, eu suponho que ela não tinha esse dinheiro. 6 milhões tinha, porque tinha um convênio. E eles não só fizeram 6 milhões, como fizeram 9 milhões. A empresa, o consórcio A mais B, receberam 9 milhões e tanto, e foram embora. Bom, a CGU veio e apontou 19 irregularidades. Grande parte dela pode ser entendida como crimes, são tipificados no Código Penal, em leis, em outras leis, como crimes. Não todos são crimes, pode ser irregularidades que redundam em punições. Nunca houve punição nenhuma, a Prefeitura não apurou nada e o Ministério da Cidade e a Caixa Econômica Federal também não fizeram nada. Aí eu já pego o gancho para dizer o seguinte: a CGU apontou lá a ineficácia da Caixa na fiscalização não só da cessão, como do andamento das obras e dos preços. Os preços foram superfaturados, eles mostraram lá, e na execução das obras de forma errada, de forma incompleta, usando material de mais baixa qualidade, tudo superfaturado. A própria Caixa tem um índice que ela cria, que chama SINAP, que é um sistema de pesquisa de preço da construção civil. A Caixa, a Prefeitura não adotou o SINAP e a Caixa concordou. Por isso que houve superfaturamento, é um dos motivos. A Caixa não fez vista grossa tudo isso, a cessão, fez vista grossa ao não uso do SINAP, fez vista grossa às obras com medições falsas, medições erradas. E depois, quando a CGU fez o relatório final, a Caixa disse que não concordava e que não acatava nada do CGU, ou seja, para mim houve uma quebra de hierarquia de órgãos federais. O órgão de controle do Poder Executivo simplesmente foi desprezado pela Caixa Econômica formalmente, falando, não tem legalidade no relatório da CGU, não vamos tomar providência, não vamos punir ninguém, não vamos ressarcir o pedido de ressarcimento. E já digo desde logo que eu iniciei o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui do Centro-Oeste da época da sessão. Ele alega que não sabia de nada, ele alega que não viu nada, ele alega que não foi informado de nada. É falso. É falso. Ele tem engenheiros que trabalharam aqui, a Caixa tem engenheiros, esses engenheiros trabalharam, fizeram, acompanharam. Ele era informado de tudo que estava se passando e a Caixa se manifestou formalmente na época que estava de acordo, está documentado, não tem como negar, estava de acordo com a cessão e estava de acordo com a utilização daquele contrato. Veja bem, não tinha nada a ver com o Pacto de Saneamento. Para a obra concordou expressamente, ele não pode dizer que não sabia, ele concordou. A Caixa assinou documentos, eu tenho os ofícios. E depois, pior, no futuro, depois que foi comprovado tudo, não, a Caixa não vou fazer nada. E o Ministério da Cidade, os dois, eu tenho aqui o apenso 5, que eu considero uma vergonha para a República Brasileira. Sinceramente, o apenso 5 eu considero uma vergonha. Eu tenho o apenso 1, o apenso 2, que é esse monte de coisa. O 3, que é um trabalho feito pelos agentes de Polícia Federal que visitaram vários bairros para comprovar que as obras não tinham terminado, não são engenheiros. Entrevistaram 44 moradores de um monte de bairros, 12 bairros. Nenhuma das obras foi completada, foi terminada. Manilhas foram encontradas jogadas no mato e por aí afora. Eu tenho um apenso 4. Me esqueci do apenso 4, tem que olhar aqui no... E o 5, que é o processo do próprio Ministério da Cidade para tomar providência com relação ao que a CGU denunciou.
E o que é que eu vi lá? Tanto o Ministério da Cidade quanto a Caixa lavando as mãos, dizendo, não tem nada com isso, eu não vou fazer nada, eu não sei de nada, eu não tenho competência para nada. Ou o Ministério da Cidade diz, isso aqui é da Caixa, ela que se vira para explicar. Isso aqui, o CGU diz que é meu, mas não é não, eu não tenho competência, eu não sou polícia. Por aí afora. Vou dizer o seguinte, gente, polícia não audita, quem audita é auditor. Polícia não fiscaliza tributo ou obra, quem fiscaliza tributo ou obra é engenheiro. A polícia solicita relatórios, a polícia trabalha com relatórios feitos por profissionais da área. Por que eu estou dizendo que as obras foram inacabadas ou feitas com material de baixa qualidade? Porque engenheiros fizeram essas vistorias, não é a Polícia Federal. Existe, na Polícia Federal existe a perícia. Eu considerei desnecessário acionar a perícia de engenharia da Polícia Federal, justamente porque eu já tinha esses documentos em mão. Na discussão final, apenso 5, só houve discussão de preços. Não houve, ninguém em nenhum momento, nem a Prefeitura, ninguém disse que o CGU falou das obras, da qualidade das obras, estava errado. Ou seja, a qualidade era ruim mesmo e foram incompletas mesmo. Só que a Prefeitura só dizia, não, é mentira, a CGU está errada, a obra está correta. Só isso. Não tem, a Prefeitura não provou fisicamente, com laudo, coisa que vale. Quer ver o que houve aqui? Eu diria que é uma manipulação de planilhas, onde a Caixa diz o seguinte, a CGU diz que o superfaturamento é de 1.900.000. Bom, eu posso dar uma margem de 20% aqui, eu posso dar uma margem de 20% ali, eu posso dar uma margem de 20%. Realmente, isso é uma deformação do que a lei fala. A lei fala que em determinadas condições, devidamente justificadas, você tem uma margem. Mas não é para usar 100% das vezes, não é para encarecer a obra. É para solucionar situações particulares. O que eles fizeram? Aumentaram 20% de fora a fora e aí baixaram esse superfaturamento de 1.900.000 para 190 mil, 10%. Continua tendo superfaturamento. Presidente doutor, hoje eu conversei com o interlocutor de um dos prováveis envolvidos, ele me disse que esse 190.000 tinha sido constatado por outro relatório da CGU, que eu não conheço. Não, a CGU acabou concordando, porque eu li o relatório, acabou concordando pelo seguinte, olha, isso aqui pode ter uma margem até 20% para cima, mas pode ter para baixo também. Por que não variou para baixo? Voltando aos 25% que a Prefeitura aditivou lá para a empresa C que recebeu o contrato. A lei fala o seguinte, rebus sic stantibus, eu agora estou aprendendo com o nosso presidente, rebus sic stantibus, as coisas não estando da forma que estão, as coisas mudando, havendo inflação, havendo inundação, havendo danos não previstos, pode-se aditivar até 25%, para não ter prejuízo para a empresa. Provado que houve, de fato, um dano. Que se ela continuar executando naquele valor original, ela pode perder, mas ela tem que provar. Tem que provar. Não, simplesmente falou assim, a lei permite 25%. Se você olhar, permite, desde que haja uma condição não rebus sic stantibus, desde que não seja a mesma situação de sempre. Ela tem que provar que mudaram as condições externas. Aí estamos aqui, agora eu vou te dar 25%, 9 milhões e tanto. Assim, de mão beijada. Não é isso, é uma deturpação do que a lei fala. A lei não fala que você pode chegar e dar 25%, diz que é possível, desde que a empresa prove que está sendo prejudicada. Ninguém pode se enriquecer ilicitamente com prejuízo dos outros. E assim a empresa não poderia ter prejuízo. E mais esse negócio de 20%. É a margem para algumas situações, não é para tudo. Eu vou jogar tudo para cima. Eu quero saber quem de nós aqui que tivesse uma obra em casa ia aceitar que o pedreiro, que o mestre de obra, o construtor lá, depois de você contratar, ele fala assim, não, agora eu quero 20% de tudo, realmente. Nenhum de nós concordaria. E isso vale para o serviço público, que é patrimônio público. E já a manipulação de planilhas. Que o nosso amigo lá, que dirigia, eu confirmei que houve, por isso que tem um dos crimes de formação de quadrilha. Olha só, o contrato 27/2006, ele tinha pavimentação itinerária, 71%, ele era 38 milhões. Recuperação da área viária da área central, 8%. Canalização, 15%. Interceptor, flecha catalão, 5%. Tá? Aí quando veio a primeira alteração, antes da sessão, já estava preparando o terreno para ceder. Já tinha sido inserido um projeto que eu falei aqui de saneamento em 2007, já estava negociando lá em Brasília em 2007, já estavam mexendo no contrato. O contrato, inclusive, já estava interrompido. Para mim, já estava concluído. Na primeira alteração, olha só, a pavimentação, que era 71, aumentou para 86.
A recuperação viária do centro, de 8 passou para 7. A canalização quase sumiu. Canalização de copo, porque isso não tem nada a ver com PAC saneamento. E o interceptor permaneceu. Quando veio, aí aumentou o valor, assim, e duplicou o prazo, porque era 48 meses, 2 anos, 2006, 2008 estava acabado, 2 anos. Se não acabou, a empresa tinha que ser punida e devolver os valores. Mas em vez de punir a empresa, vamos dizer assim, o consórcio A mais B, simplesmente duplicou o prazo, te dou mais 48 meses. Sem fundamentação nenhuma, não, te dou mais 48 meses. Bom, aí o que acontece? Mudaram de novo a planilha. Agora o que era pavimentação passou a chamar infraestrutura e caiu para 10%. O que era recuperação viária passou a ser restauração. Isso no governo anterior ou no atual? Isso aqui ainda no governo anterior, porque foi antes da sessão. Aí caiu para. Vocês viram que de 86 caiu para 10. A pavimentação que virou infraestrutura. A restauração viária, que era recuperação de via, caiu de 7 para 5. Eles foram mexendo, a coisa foi mexendo, ela foi alterando. Foi virando outra coisa. Uma coisa virou outra coisa. O interceptor, que tem a ver com o canalização de córrego, desapareceu. O interceptor de 5 passou para 6 e entrou aqui, ninguém sabe porquê, um tal de PAC saneamento. Aqui ainda não tinha cedido o contrato, aqui o dinheiro estava sendo negociado, entrou PAC saneamento na planilha, com passo de margem. Esse PAC saneamento não pertence ao contrato. Ele vem com 76%. Assim, aqui, já desse jeito aqui, com PAC saneamento. Agora, tudo que está aqui já tem a ver com saneamento. Aqui eles entregam para a empresa C, que recebe e depois recebe finalmente. Essas alterações, elas acontecem ainda com recursos do Estado? Ou já, aí não. Com o recurso do Estado não teve alteração nenhuma. Só já depois o que não teve foi a conclusão das obras, segundo a Prefeitura. Segundo o Estado, concluiu, prestou conta, fechou, bateu o carimbo, está encerrado aqui. O Estado ficou surpreso. Eu não sabia que existia, baseado no convênio 700, 2005, se não me engano, baseado no convênio 700, 2005, eu não sabia que existia obra em andamento. Para mim, eu tenho no meu arquivo aqui, está tudo com um saldo de 29 milhões. Eu não sei que saldo é esse. Nós fizemos um convênio de 6 milhões, na verdade não deu 6, né, porque tem a contrapartida. Nós fizemos um convênio de 6 milhões, foi terminado, concluído, prestado conta, está arquivado. Para mim não tem mais nada. Eu estou sabendo essa informação hoje, com o ofício da Polícia Federal. Então, para o Estado, a obra está concluída. Para o Estado estava concluído em 2007. Aí, em 2007, eles já começaram a fazer. Veja, existe uma instituição normativa que criou esse PAC aqui, que a Caixa me mandou, ela é de agosto. Mas, na verdade, muito antes de agosto, a Prefeitura já estava mexendo nisso aqui já. Ela já tinha contratado a empresa Proenses, que é uma empresa de engenharia. Eu não sei se teve licitação para contratar, eu não sei como que contrataram. E ela fez um projeto básico de saneamento, que foi juntado aos projetos básicos que já existiam no contrato. Na verdade, não pode haver licitação sem projeto básico. A lei exige. Só pode licitar depois que tiver o projeto básico. Existia lá atrás para as obras de pavimentação, canalização de porta. Aí eles inseriram. Por que eles fizeram isso? Por que eles pegaram um projeto de saneamento e jogaram lá? Por causa das obras do PAC. Eles já estavam negociando lá em Brasília. Mesmo antes da instituição normativa, essa conversa já estava rolando. Segundo o ex-prefeito, ele tratou pessoalmente com o então ministro da cidade. Eu estive lá, tratei pessoalmente com o ministro. Não falou o nome do ministro, estou me lembrando agora. Fiseu Padilha, alguma coisa desse tipo. E, ou seja, não só estavam negociando isso, como já tinham pensado nessa química, nessa transformação química do contrato. Por que eu falo química? Porque não mudou o Estado, mudou a natureza, mudou o próprio fundamento do contrato. E, primeiro, CD, não tem previsão legal. Eu preciso até rever minhas anotações, porque está muito pinga. Mas, no geral, o panorama é esse. Mas, olha só, a maioria dos que eu ouvi, tanto empresários quanto servidores municipais, a maioria, não todos, a maioria me disse que não se lembrava, não sabia, nunca ouviu falar, não tem notícia, não sabe quem é. Eu perguntava, fulano de tal, não sei quem é, nunca vi essa pessoa. Só faltou perguntar, aquele seu amigo de boteco de 20 anos, não sei quem é, nunca vi no seu nome. Sinceramente, chega a ser brincadeira. Por exemplo, o procurador-geral, que foi ouvido em outra cidade, porque ele não mora mais aqui, hoje ele é dono de cartório de registro de imóveis. Me parece uma pessoa muito inteligente, muito bem preparada na área do direito, porque passou num concurso difícil. E ele disse,
Nunca ouvi falar disso, não tenho notícia desse fato, não conheço esse contrato, não sei como o contrato foi cedido, não sei quem era o fiscal, e o procurador-geral, tudo que se refere a licitações tem que passar por ele. Principalmente quando é de grande valor, envolvendo obras. É impossível que ele não tenha tido conhecimento. E como ele, os empresários, não sei. Aí, veja bem, foi contratado um parecer jurídico de um professor administrativista de Belo Horizonte. Pelo que eu vi na internet, até já falecido. Ele fez um parecer onde ele disse que a cessão contratual é perfeitamente legal e traz até benefícios, porque você não precisa ter todo um processo de licitação novamente, que é demorado, que é custoso, que tem muita burocracia. Você pega, simplesmente passa as obras do outro e ele continua fazendo. Ele disse isso. É um administrativista, é um cara que vive disso, é professor desse assunto. Ora, o parecer, quando você contrata o parecer de um advogado, é para defender o seu ponto de vista, não é o do outro. Se eu vou querer olha, eu quero que a sessão seja considerada legal, você faz o parecer para mim? Faço. Se fosse para dizer que não é legal, eu não faria o parecer. Por que eu vou pagar para ele um dinheirão para fazer um parecer contrário ao meu interesse? Parecer é de acordo com o cliente. Isso é certo, né? Isso não é imoral, não. É assim que funciona. É o nome do professor que conta. Bom, ele fez um parecer legal. E ele usa duas coisas que são furadas no parecer dele, vamos dizer assim. Primeiro, ele contradiz dezenas de julgados do TCU que foram juntados no relatório da Controladoria. O TCU cansou de se manifestar. Não pode haver exceção. Não, em alguns casos, nem terceirização. Assim, tipo, você vai fazer isso para mim. Em alguns casos é vedado. Em alguns casos, não todos. Então, o grosso da obra não pode. Só alguma coisa particular, marginal. Aí ele falou, não, a lei permite. O TCU se manifestou dezenas de vezes. A lei não permite. É verdade. Tá. Por outro lado, ele disse que ele usou a expressão latina, mais uma vez, intuito personae. Os contratos públicos são intuito personae. O que significa isso? Se você entrar na internet, intuito personae significa personalíssimo, ou seja, só a pessoa que pode fazer. Vou dar um exemplo. A Prefeitura do Nordeste, no São João, contratou, isso é um fato, aconteceu agora, lá na Paraíba, contratou o Wesley Safadão. Para contratar o Wesley Safadão, a lei dispensa licitação. Por quê? Porque ninguém pode fazer as vezes de Wesley Safadão. Ninguém, só ele. É personalíssimo, é intuito personae. Eu estou contratando o Wesley. Ele fala assim, não, eu vou mandar meu irmão que ele é parecido comigo. Não serve. É personalíssimo. Bom, se o contrato é com a empresa, com o AB, A mais B, é só ela que pode executar. Se ela não quer mais, ela encerra, ou devolve o dinheiro, ou faz o que a lei, o que o contrato determinar, devolve a parte que ela não pode ficar, fica com a parte que ela já trabalhou, e licita de novo. E ele falou que não, que intuito personae não é a mesma coisa que personalismo. Pô, ele criou uma outra tradução para essa expressão latina. E aí o convênio que contratou formalmente o parecerista. Na verdade, foi negociado com a prefeitura, com esse superintendente da usina de projeto. Aí ele falou, não, o consórcio não tem nada com isso, nós não sabemos, nós nem conhecemos esse professor, não sabemos quem era. Eu pego o parecer, está lá assim, cliente, o proponente, ou quem pede o parecer, é o consórcio tal, que diz que vai ceder para uma empresa tal, que é uma empresa altamente capaz de ver.